Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, que hoje traz para você a seguinte indagação. Você já foi vítima de assédio moral? Você sabe o que é assédio moral? É muito comum pessoas enfrentarem situações desse tipo, em especial nas relações de trabalho. Então, se você já foi vítima, se você conhece alguém que foi vítima, participe do nosso programa, porque hoje nós vamos explorar esse assunto em grande dimensão. Se você quiser participar através do WhatsApp, anote 981-420-208 ou através das nossas redes sociais, você encaminha a sua pergunta e você participa do programa conosco. E para falar desse tema, hoje, nós recebemos o Dr. Fábio Rappi, ele que é mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, especialista nessa área e vai esclarecer esses pontos todos para nós. Dr. Fábio, boas-vindas ao nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Fico imensamente honrado e poder falar de um tema tão periclitante, né? Não tenha dúvida, esse talvez seja um dos temas mais atuais em relação à questão do direito do trabalho, não é isso? Sim, sim, é um tema que traz, é um tema do dia a dia, é aquele tema que acontece, é que a gente tem algumas figuras no direito do trabalho, que são aquelas figuras muito mais teóricas do que práticas. Verdade. Essa figura em específico é uma figura que nesse exato momento está acontecendo em algum lugar, em algum ambiente de trabalho. E, aliás, eu até diria, em muitos lugares. Essa é a verdade, né? E para que a gente possa começar a esclarecer, então, eu já faço a primeira pergunta no sentido do que é o assédio moral? Como ele pode ser caracterizado? Mas vamos no passo a passo, Sim. Entendendo primeiro, assim, o conceito, conceitualmente, o que pode ser considerado assédio moral? Bom, vamos lá. O assédio moral, se a gente deixar aqui de uma forma bem pedagógica, para você que está em casa, nos assistindo pela internet, enfim, consiga identificar. Eu trouxe uma expressão que é bem conhecida no dia a dia, que é o bullying. Então você imagina que é o bullying no trabalho. Perfeito. Então, para que a pessoa consiga visualizar ali no seu ambiente de trabalho, ela fala, puxa, será que o que eu estou sofrendo agora é um assédio moral? É apenas um mando do empregador? Ou seja, está dentro do poder do empregador? Ou, de fato, ele está extrapolando? E aqui a regra é realmente de proporcionalidade. Então, quando o empregador ultrapassa isso, ou seja, ou empregador, eu estou aqui dando um exemplo, enfim, empregador direto, mas pode ser um supervisor, pode ser um colega de trabalho, pode ser, eu sei que vai ser uma das perguntas aí, pode ser até o subordinado. Quando há a questão do bullying, e o bullying por excelência no Brasil não tem um conceito fechado, a gente vai ter que analisar cada caso, é aquilo que vai extrapolar. Claro que existem várias nuances, é mais fácil por exemplos, né? A gente colocar aqui alguns exemplos de assédio moral, que aí a pessoa consegue visualizar no seu trabalho. Quer ver, tem um caso, que eu acho que é um caso assim que deixa muito claro o assédio moral sem que haja nenhuma palavra, nenhum xingamento, nenhum ato ali agressivo. Eu vou aqui me permitir a não falar o nome da empresa. Claro. Mais uma empresa famosa do ramo da aviação. Ela pegou uma determinada empregada que ela queria demitir a empregada, ou melhor, que a empregada pedisse demissão. Né? Ela queria forçar a demissão, com que a empregada pedisse a demissão. Perfeito. Aí o que ela fez? Ela pegou essa empregada, colocou ela numa sala fechada, sozinha, numa sala branca que não tinha janela e um telefone. Qual era a função dela? A função era atender o telefone. E aí o empregador, o supervisor dela, disse, olha, é de suma importância, não pode deixar de atender nenhuma ligação, então você tem que ficar sempre atento. Só que essa ligação não acontecia, então por 8 horas ela ficava sozinha. Sem o telefone tocar. Sem o telefone tocar, propositalmente, com essa tensão e sem contato com os outros colegas. Inclusive o horário de refeição dela foi alterado para que ela não tivesse contato com os seus colegas de trabalho, inclusive no período de alimentação. E o que ela fez? Ela não aguentou, obviamente eu não aguentaria. Não tem como. Não dá para aguentar. E ela pediu demissão. E ao consultar um advogado, o advogado, não, isso é assédio moral, realmente não tem uma justificativa, você não foi contratada para isso, era um ato para que te deixasse ali desconfortável, e daí você, enfim, pedisse a demissão. E foi o que aconteceu, ela entrou com a ação, essa ação ganhou notoriedade por conta desse fato bizarro,
e foi considerado ali assédio moral. Agora, essa questão do assédio moral no Brasil, a gente sabe que esse tipo de postura, muitas vezes dentro de empresas, grandes ou pequenas, tanto faz, é algo que já acontece há muitos e muitos anos no Brasil. Agora é que se começou a divulgar esse tema. Existiu o que na legislação trabalhista que fomentou essa ideia? É uma lei nova que surgiu para tratar desse tema? Não? Qual é o motivo pelo qual esse tema do assédio moral, repito, já existente há muitas décadas, somente agora ganhou essa relevância? Então, até o momento nós não temos uma lei específica. Tem alguns autores, e os quais eu concordo, ele diz o seguinte: tudo que está no artigo 483 da CLT são as hipóteses de assédio moral. O 483 são as hipóteses de rescisão indireta. Tá. Se você dá uma lida no 483 da CLT, você vai perceber que se o empregador pratica aquilo, por exemplo, deixa de pagar o salário do empregado reiteradas vezes, bom, isso é um motivo de você ficar desconfortável com o trabalho e pedir demissão. Quando ele te pede para fazer uma atividade que não está dentro do seu contrato de trabalho, você é contratado, por exemplo, para ser um advogado no escritório, e lá você é compelido a fazer o cafezinho todo dia. Não por um favor, um gesto ali de benevolência, mas todo dia você é obrigado a fazer... Passa a ser uma obrigação. Uma obrigação. Então, essas posturas em que pese esse artigo não está destinado a capitular o assédio moral, muitos juízes, quando tentam enquadrar juridicamente o assédio moral, procuram ali no 483. Agora, tem uma palavrinha-chave para definir o que é o assédio moral, que é o terrorismo psicológico. Isso é importante. E o que seria, então, esse terrorismo psicológico? Por exemplo, o empregador, quando ele começa a se comportar de uma forma exagerada e velada, esse é o ponto, para aqui fazer até uma distinção com dano moral. Tá. A pergunta que eu mais recebo é: qual a diferença do assédio moral para o dano moral? O dano moral, ele é explícito, ele não é velado. Né? Enquanto que o assédio moral, ele é algo velado. Eu vou naquele empregado de forma velada, eu exijo mais dele do que dos demais. Tem um caso muito curioso, aqui é uma peculiaridade de um ramo, o supermercado. Você tem lá os caixas do supermercado. Geralmente, isso aqui deve ter uma explicação antropológica tribal aqui, em que as pessoas tendem a se reunir sempre em centros. Né? Então você pode estar livre os extremos, a gente está no supermercado, vai no caixa do meio. Então, isso é um fenômeno que acontece nos supermercados. O que acontece? Há uma espécie de um rodízio para que o cara que está no caixa do meio trabalhe o mesmo tanto dos extremos. Para que não fique sobrecarregado. Sobrecarregado. Então, há esse rodízio. Quando o empregador quer justamente motivar a saída daquele colaborador, ele deixa aquele cara só no meio. E é uma espécie de assédio moral. Então, pelo que nós estamos entendendo, vamos lá. Aquelas situações que também existem, reprováveis da mesma forma, em que o supervisor, o gerente ou até o próprio patrão mesmo ofende, chamando o funcionário de palavras ofensivas, atribuindo baixa qualificação intelectual a ele, Sim. na frente de outros funcionários, isso não é assédio moral. Quando for explícito, aí seria o dano moral. Sim, pode até configurar as duas coisas, na verdade. Por exemplo, se ele fez uma única vez... Por exemplo, chegou num ambiente de trabalho e viu trabalhando e falou: seu burro, seu idiota, enfim. E só naquele momento está muito mais próximo do dano moral do que do assédio. Mas vamos imaginar que esse xingamento, ele é reiterado. Perfeito. Acontece com o tempo. E só comigo de uma forma exagerada, enfim. Isso pode configurar, além do dano moral, o assédio moral. Então, para que fique claro, quando eu penso em assédio moral, não pode ser uma conduta isolada, necessariamente tem que ser um conjunto de condutas, havendo ali uma reiteração, ou existe alguma hipótese de uma única situação já ser possível de caracterizar o assédio moral? Desde que ela seja reiterada. Então precisa de um conjunto. Pode ser um conjunto de várias ações, ou uma ação reiteradas vezes, aplicada ali no espaço e tempo. Entendi. Agora, vamos lá. Diante disso, desde que o empregador ele ultrapasse os limites da relação de trabalho. Sim. Porque é muito comum, muitas vezes, até por conta dessas diretrizes da legislação trabalhista,
o colaborador fica incomodado com algum tipo de advertência, com algum tipo de admoestação que seja feita por parte do seu superior hierárquico dentro da estrutura da empresa. Então, eu gostaria de deixar claro, não é qualquer advertência que é capaz de caracterizar um assédio moral, né? Sim, claro, porque nós temos que lembrar que o empregador, ele não deixa de ter o poder diretivo, né? Ou seja, o poder de comando, o poder de determinar as ordens, de fiscalizar e depois de punir. Esses são poderes que o empregador ainda tem e esses poderes são oriundos da lei, né? Então, o empregador ele pode chegar e falar, olha, você precisa usar o uniforme tal, se você não usar, eu vou lhe punir. Por exemplo, colocar uma câmera em determinado local, e aí fica sempre aquela história, né? O empregado você fala, estou me sentindo, sei lá, lesado porque está toda hora me vigiando, me fiscalizando. A depender da atividade, nós temos que lembrar o seguinte, o empregador depende de um bom serviço para continuar se mantendo no mercado. É natural que ele se preocupe com todas as fases da produção ali, da sua atividade, seja serviço ou seja de produto, claro. Enfim, ele precisa ter o comando disso, não pode tirar o comando do empregador a pretexto de que qualquer coisa se torna ali assédio moral. Aliás, até uma cobrança mais rígida, isso não implica dizer assédio moral imediatamente. Por exemplo, imaginemos aqui, né, nós estamos ao vivo, está sendo, enfim, tem todo um equipamento aqui, tem toda uma estrutura, e o dono da emissora, ele tem a seguinte sensação, bom, tudo tem que estar funcionando às 10 horas da manhã, até às 10h30, nada pode falhar. Bom, chega um determinado empregado, esquece de ligar a câmera. Ele pode chegar aqui bravo e dar uma bronca? Claro que pode. E isso daí é absolutamente normal, desde que a bronca seja naquele, não vou falar nem razoabilidade apenas, desde um contexto profissional. Proporcionalidade também. Tem que ter essa... Então, assim, olha, você não pode fazer isso daí, isso é absurdo, isso não dá para admitir, porque trouxe um prejuízo. Claro. Né? Deixou de ter lá os patrocinadores, enfim, uma série de problemas. Então, o assédio moral e o dano moral, eles não podem inibir o empregador de comandar, fiscalizar e, se precisar, punir o empregado. Nós estamos recebendo aqui no programa Direito e Justiça Dr. Fábio Rapp, especialista em Direito do Trabalho, esclarecendo aspectos relacionados ao assédio moral. Se você tiver alguma pergunta, encaminhe para nós, que o Dr. Fábio responde a você aqui, ok? Agora, Fábio, continuando essa conversa nossa, esse assédio moral, necessariamente, ele tem que decorrer do superior hierárquico ao subordinado, ou pode, eventualmente, pessoas que ocupem ali a mesma hierarquia na empresa, são colegas, inclusive de cargo, pode ocorrer assédio moral também caracterizado? Pode ocorrer, inclusive, até o inverso mesmo, dos empregados assediando moralmente o próprio empregador. Perfeito. Por exemplo, um motim ali de empregados sabotando a produção de um determinado setor, dizendo, não vamos trabalhar, porque não gosta daquele chefe, sei lá, por algum motivo, e começam a sabotar as ordens daquele chefe. Isso é também uma forma de assédio moral. Assédio moral. Aliás, muito comum. A gente imagina, sem dúvida, pensando num aspecto macro, né, onde você tem essas empresas todas, realmente não são condutas que imaginemos aí sejam isoladas. Agora, uma vez caracterizado que aquela pessoa está sofrendo um assédio moral, ou ela entende que está sofrendo um assédio moral por qualquer razão, o que ela deve fazer? Primeira medida, né, isso daí não está na CLT, isso é uma medida aí comportamental. A primeira medida é se direcionar vou aqui generalizar, né, ao Departamento de Recursos Humanos e fazer a primeira denúncia. Olha, estou sofrendo determinada, enfim, violência, que não deixa de ser uma violência, o assédio moral, e explicar o que está acontecendo para que a própria empresa, né, tome as primeiras providências, inclusive de apurar, verificar e, se for o caso, demitir por justa causa o assediador. Né? Agora, vamos imaginar que é o próprio dono da empresa, numa relação de uma empresa menor, ele seja o assediador. Aí, o que eu recomendo? 3 coisas. Ou procurar o sindicato da categoria, ou o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, ou procurar um advogado para tomar uma providência judicial. Aliás, como última ratio, né? A última coisa é uma medida judicial. Agora, quando ocorre o assédio,
moral dentro de uma empresa. Além do assediador, a empresa também tem responsabilidade sobre isso? Ela pode ser compelida a uma indenização, algo do tipo? Sim, porque a responsabilidade da empresa é uma responsabilidade objetiva. Ela vai responder por tudo que acontece, ou em razão do trabalho, ou dentro do local de trabalho, ela responde. Por isso que alguns protocolos hoje são feitos dentro das empresas, como, por exemplo, no manual de comportamento dos empregados, lá explica, ó, se você está sendo vítima de assédio, seja sexual, assédio moral, ou vítima de perseguição, ou coisa que o valha, recorra. Aí, geralmente, eles têm um departamento, uma pessoa específica para que a empresa tome conhecimento, né? É óbvio que, às vezes, o assediado tem medo de recorrer, mesmo que a empresa viabilize esse canal, medo de recorrer a essa via e perder, ainda assim perder o emprego. Perfeito. A depender de quem é o seu superior, ele entendendo que tem um bom relacionamento lá com a diretoria, ele fica um pouco com medo, né? Então, assim, é importante que a empresa sempre fiscalize. Por quê? A empresa tem o poder de fiscalizar. Aliás, é um dos poderes do empregador. Então, ela tem que estar sempre fiscalizando. Então, teve já uma primeira denúncia de determinado departamento, enfim, tem problema de assédio. Quando eu dou assessoria para a empresa, eu sempre digo, olha, você está na dúvida? Coloca uma câmera no setor com áudio. Pronto. Avise todo mundo que eles estão sendo filmados e ouvidos e pronto. Isso já tem uma relação direta com aquela que seria minha próxima pergunta, porque para que o empregado possa fazer isso, possa procurar o Departamento de Recursos Humanos, o Ministério Público do Trabalho, enfim, os órgãos que já foram mencionados aqui, ele precisa comprovar a existência do assédio moral. E quais são os meios que ele pode se valer para comprovar o assédio moral? O assédio moral ele é pernicioso no campo da prova, por quê? Porque ele pode acontecer entre 4 paredes. Então, você não tem testemunhas. Como a gente sabe no direito do trabalho, impera um princípio que é da primazia da realidade. O que é esse princípio, né, deixando aqui o juridiquês de lado? É o seguinte, o que vale é o que aconteceu, não é o que está escrito. Agora, o problema é como que eu vou provar que eu fui vítima de um assédio sexual, ou de um assédio moral, sendo que essa relação acontece entre 4 paredes. Bom, nós temos a tecnologia. Quando você, empregado, sabe que aquela reunião, possivelmente, você vai sofrer um assédio, já é algo rotineiro, o celular é um meio de prova, põe ali para gravar e etc. Vamos imaginar, aqui vou fazendo aqui por exclusão, claro. Isso tudo caso real, viu? Claro. O empregador determinou que o celular ficasse do lado de fora. A Justiça do Trabalho, nestes casos, tende a se comportar de que forma? Percebendo que aí é muito, é o empirismo, é ali, naquela ação em concreto. Percebendo que o empregado está muito enfático, ele percebe que a verdade naquele depoimento do empregado, o que ele pode fazer? Ele pode inverter o ônus. Nesse caso específico, né, inverter o ônus da prova e fazer com que a empresa prove que ela não pratica assédio moral. O Sidney já encaminha uma pergunta para nós aqui, e ele diz o seguinte: e quando houver uma ameaça discreta de demissão para forçar um trabalho, isso pode ser caracterizado como assédio moral? Esse é por excelência, inclusive. Essas ameaças discretas, elas são por excelência. Vou dar aqui um exemplo bem simples. O empregador chega todo dia no setor, né, ou o responsável, etc., fala para o empregado, se você não cumprir tal meta, você vai ser demitido, hein? Não sei, olha, eu acho aí que... Isso é muito comum no departamento comercial de empresa, né? Exatamente. Tem que bater as metas de venda, bancos, né? Exatamente. Pode caracterizar assédio, né? É sempre tentar analisar o seguinte, aquele papo de setor mesmo, porque o mercado financeiro citado por você é um mercado peculiar, porque lá realmente eles são mais agressivos na forma de se comportar uns com os outros. Então, talvez ali a tolerância seja maior e é absolutamente plausível. Não dá para tratar todas as relações de forma muito parecida. Agora, é diferente quando você está diante de por exemplo, aqui. Você não vai chegar aqui e cobrar da pessoa que mexe numa câmera, assim como o cara que é cobrado, que opera milhões. Mercado de ações. Né? Então, assim, tem que ter essa razoabilidade. Né?
Perfeito. A Rafaela pergunta também aqui o seguinte: qual é o limite do aceitável para o assédio moral? Vixe, essa é a pergunta, essa é aqueles 15 segundos que faltam na fita do Watergate. Assim, é difícil responder, porque é o caso... Me parece até que se fica caracterizado o assédio moral, não tem limite, né? Porque chegou no ponto do assédio moral, já está no assédio moral, né? Quer dizer, talvez o que ela queira entender qual é o limite até onde a pessoa pode ir para que a partir daquela linha se transforme em assédio moral, né? É muito do... O que vai ser analisado é o ambiente, né? Ou seja, o ambiente de trabalho, a atividade e o que foi dito. Eu tenho um caso concreto, que é o seguinte. Uma vez chegou no escritório uma vendedora de uma empresa de planejados. Então, ela fazia planejados. E o responsável lá queria que ela batesse meta. E ela estava grávida. Só que ela não sabia que estava grávida, então ela estava engordando, né? E ela dizia o seguinte, que o seu supervisor, ao cobrar a meta, falava o seguinte: ô sua gorda, vamos lá, você precisa bater sua meta, sua gorda. Então ele reiteradamente fazia isso. E aquilo era algo aceitável num determinado momento. Mas em razão da gravidez, olha o contexto, ela estava se sentindo mais fragilizada, a mulher fica mais frágil em razão da gravidez. Alteração hormonal muito grande. E aí o que acontece? Ela pediu demissão, procurou a gente, entramos com uma ação, pedimos indenização por dano moral em razão do assédio moral. E a juíza, por azar da empresa, uma juíza, a juíza entendeu, falou, olha, realmente, em que pese. Eles até tentaram fazer essa prova, não, mas isso já aconteceu há algum tempo, etc. E tal. Ela falou, sim, mas nesse contexto, ultrapassou o limite. Perfeito. A Carla também faz uma pergunta aqui que diz respeito ao seguinte, muito relacionada a essa questão do resultado. Então ela coloca, a empresa que cobra exageradamente os resultados, ignorando uma realidade do mercado. Esse é um exemplo típico também de assédio? Típico de assédio moral. Por exemplo, olha, se a gente pegar uma média, cada vendedor, em média, sei lá, vende 1.000 produtos ao dia. A empresa fala assim, ó, eu exijo que nesse dia você, Joana, venda 1.600. E se você não vender, você é medíocre, é ruim, etc. Assédio. E ainda mais pelo que ela coloca aqui, se o mercado evidentemente estiver retraído naquela área. Né? Pior ainda. Automaticamente aquela pressão desmotivada ainda acaba se caracterizando cada vez mais. Sim. Né? Agora, vamos lá. Caracterizado o assédio, qual que é o direito do trabalhador? O direito do trabalhador primeiro, ele pode pedir a rescisão indireta, com base no artigo 483 da CLT. Aliás, volto a dizer, se você der uma olhadinha no 483 da CLT, você vê quase todas as hipóteses, não todas, de assédio moral. De tudo que a gente falou aqui, eu me pautei ao artigo 483. Perfeito. Pode pedir a rescisão indireta, se não aguentar mais ficar no ambiente de trabalho, e também há uma indenização por dano moral. Qual é o problema dos dias atuais? Que ainda não foi decidido no STF, é a questão da taxação, né, ou limite que o STF colocou para as indenizações. Né? Como o assédio moral, uma vez caracterizado, ele é ressarcido ou indenizado como dano moral, o artigo 223G da CLT coloca lá um limite, né? Então, se a lesão é leve, até 3 salários do empregado, né? Aquela coisa Agora, bizarra. aquele que pleiteia uma rescisão indireta por conta de um assédio moral, essa rescisão contempla a ele quais direitos trabalhistas? Por exemplo, aquela questão dos 40%, como se ele estivesse sendo mandado embora, ele incorpora esses direitos, ou aí seria considerado um pedido de demissão e ele perde esses direitos? Não, perfeito. É isso daí. Ele é como a rescisão indireta é o primo, é o irmão gêmeo da demissão sem justa causa. São os mesmos direitos. Saldo de salário, 13º proporcional, férias ou férias vencidas, mais 1/3, multa dos 40%, saque do fundo de garantia, enfim, pacote completo. A Luísa faz uma pergunta aqui inusitada. Ela diz o seguinte, que na empresa onde ela trabalha,
há uma limitação de quantidade de vezes que se pode ir ao toalete. Isso caracteriza assédio moral? Boa pergunta. Olha só, tem algumas atividades, e aí precisaria ver qual é a atividade dela. Ela fala que é uma fábrica. É uma fábrica? Então, veja, eu vou responder de acordo eu vou me usar aqui do princípio da distrição, vou ficar na pergunta. Perfeito. Então, nesse contexto que ela colocou, eu entendo que sim, seria ela fala que ela moral. nunca tinha visto isso antes, tem uma quantidade máxima de idas ao toalete. É que existe, por exemplo, existem empresas que por conta de... Vou dar um exemplo. O trabalho não tem aquele determinado trabalhador, naquele momento, a máquina não pode parar de tempos em tempos, e ir ao banheiro implicaria dizer desligar a máquina e trazer um prejuízo. Então, há essa ponderação. Mas é claro, são casos específicos, etc. Como eu não sei qual é o caso dela, em regra, não dá para você limitar o ser humano de ter as suas necessidades fisiológicas ali, como se dependesse dele fazer isso. O Messias encaminha uma outra pergunta, onde ele diz assim: quando o empregado trabalha, labora em uma empresa prestadora de serviços, então ele pergunta, imagine que ele esteja sendo assediado pelo tomador do serviço. Boa pergunta. A quem ele deve eventualmente recorrer? Como deve funcionar isso? Boa pergunta. Olha só, nesse caso, os dois respondem, o tomador e a empresa prestadora de serviço. E de que maneira ele deve comunicar isso? Verbalmente, por escrito? Como funciona? Então, aqui não tem uma regra legal, né? Eu aconselho sempre que se faça pelo meio, por exemplo, se a empresa tiver um canal, uma ouvidoria ou coisa que o valha, que o faça. Nesse caso em específico, ele tem até uma forma mais fácil e menos traumática, que é recorrer ao prestador. Falar, olha, o tomador lá está me assediando, enfim, está ficando incompatível. O que pode até acontecer aí, nesse caso, trocar o trabalhador, porque é da... E ambas as empresas têm a responsabilidade indenizatória, tanto o tomador quanto o prestador? Tem a responsabilidade. Se ele judicializar, os dois respondem. E essas ações de assédio moral, elas têm sido frequentes na Justiça do Trabalho? Muito frequente. E os juízes aceitam a tese? Guardada aqui as devidas proporções, porque a gente vive assim num momento, né, uma sociedade muito hipersensibilizada. Então, às vezes, uma bronca que é do dia a dia, a pessoa já leva aquilo como um assédio moral, né? O assédio moral, guardem essa expressão, que eu acho que é muito importante, é o terrorismo psicológico. Então, perceba que a expressão terrorismo é algo que você ultrapassa o limite do aceitável. Uma bronca, isso é um dissabor da vida. Assim, bronca tomamos nós dos clientes. Até no âmbito familiar. Claro. Isso faz parte da vida. Sim, sem dúvida. Não dá para acertar todas, então é natural que você tome uma crítica. E também aquela outra coisa, crítica. Eu fui criticado, estou sendo reiteradamente criticado. Primeira coisa, faça um exame de consciência. Será que você de fato está merecendo aquela crítica? Se você percebe que não é uma crítica que você deva receber, aí tem que ser um exame de humildade naquele momento. Acima de tudo. Fala, não, realmente eu não merecia isso é pessoal. Bom, é um indício de assédio moral. E como é que o trabalhador pode tentar se prevenir de um assédio moral? Então, a prevenção do empregado é muito difícil. Primeiro, cumprir com o que foi determinado no contrato de trabalho, né? Eu sempre uso uma frase assim, ó. Primeiro, não contrate quem você não possa mandar embora. Isso eu quero dizer. Irmão, primo, isso aí dá sempre problema. E o inverso, não trabalhe em lugar que você não tenha condição de cobrar aquilo que foi pactuado. Trabalhar para o pai, para o tio, sempre dá problema. Então, uma relação... E lembrando que a relação de trabalho não é uma relação de benevolência, uma relação de altruísmo, é uma relação profissional como qualquer outra. É um contrato. Né? É um contrato. Então, se ambos agirem de acordo com o que está estabelecido no contrato, levando em consideração as nuances dos seres humanos, que um dia está nervoso, a mulher um dia está de TPM, o homem um dia está bravo, essas coisas fazem parte da vida, da relação humana, e existe um limite aceitável. Dentro dessa complexidade, né, eu acho que não tem problema nenhum. São os excessos. Aliás, tem um site, se eu puder aqui indicar, não tem nenhum vínculo comigo, chama assediomoral.org. Lá tem uma série de possibilidades
de assediadores. O assediador pitbull, é engraçado isso, né? Os termos também são... Os termos, né? O assediador, bondoso. Então, para você tentar identificar se o seu empregador é um assediador. E lembrando, né, não se fazer de vítima a partir desse instituto. Esse instituto vem para corrigir os excessos e não para tutelar o mal empregado. Claro, isso é importantíssimo, né? Agora, caracterizado o assédio moral, qual é a punição que o assediador sofre e a empresa sofre? Dano moral. Dano moral. E a depender, se for algo, por exemplo, já tivemos casos que já foram judicializados, do próprio Ministério Público do Trabalho entrar com ação civil pública. Por quê? Porque era um assédio generalizado, né, que a gente chama de assédio institucional. É o comportamento da empresa, é um comportamento assediador. A própria empresa, não é um indivíduo específico que pratica o assédio, é a própria empresa com as suas políticas de empresa. É uma política assediadora. Então, assim, é o grau máximo. Às vezes vem em filme, né? Aquela empresa que todo mundo que chega lá é hostilizado, a placa ali do pior empregado da semana. Se você não bater a meta, você vai sambar igual a Gretchen no final de semana. Essas práticas institucionalizadas para o direito do trabalho tendem como um assédio moral institucional. Não é um indivíduo que pratica, não é o A, o B. É a própria empresa, a cultura da empresa. É a cultura da empresa. Doutor Fábio, o nosso tempo vai chegando ao final. Eu quero lhe agradecer demais a presença, todos esses esclarecimentos. É um tema, sem dúvida alguma, extremamente palpitante, um tema do momento. Então já fica mais uma vez aqui renovado meus convites para uma próxima oportunidade. E muito obrigado mais uma vez pela presença. Agradeço a todos os telespectadores, aqueles que estão assistindo pela internet. Obrigado pelo convite, obrigado pela instituição aqui e fico à disposição sempre que puder. E com certeza virá outras vezes. O nosso programa Direito e Justiça fica por aqui nessa semana e nos vemos no próximo programa. Até lá!